potenciação. Propriedade de potência, saber como você faz para resolver alguns casos em potência, qual que é a prioridade das operações, muita gente tem dúvida nisso. Vamos lembrar aqui algumas propriedades, tá? Por exemplo, imagina quando você tem uma situação assim, ó, A vezes A vezes A, N vezes. Imagina, ó, um número multiplicado por ele mesmo, N vezes. Eu vou colocar aqui algumas restrições, a gente vai pensar em potências com base positiva, tá? Então, imagina que o A é maior que 0 e diferente de 1. Ah, Ju, por que é diferente de 1? Porque não faz muito sentido a base de uma potência ser 1, porque 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1. Então, imagina aquilo ali, ó, A vezes A vezes A, N vezes. O que é isso? Isso aqui é A elevado a N. Na prática, é como se você usasse a primeira propriedade de potência, que é conservar a base e somar os expoentes. Vamos lembrar aqui, ó. Imagina que você tenha algo assim. A elevado a M vezes A elevado a N. O que é aquilo ali? Aquilo ali é produto de potência de mesma base. Como é que você resolve um produto de potência de mesma base? Conserva a base e soma os expoentes. Fica A elevado a M mais N. Essa aqui é clássica, eu acho que muita gente grava isso. Como eu falei, para hoje, eu separei alguns desafios assim para estimular o seu pensamento. São coisas que não acredito que cairiam no Enem, mas são situações que vão fazer com que você consiga pensar a matemática de uma forma um pouco diferente, tá? Então, a primeira propriedade é essa. Vamos ver aqui uma segunda propriedade. Propriedade 2. É quando você tem divisão de potência de mesma base. Imagina aquilo ali. A elevado a M dividido por A elevado a N. Você deve lembrar como é que faz isso também. Divisão de potência de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar A elevado a M menos N. Tem que tomar bastante cuidado, gente, porque a ordem aqui é importante. Você sempre vai fazer o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Independentemente se esse resultado vai ser um número positivo ou negativo, isso não importa. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Essas duas são as mais importantes, são as que a gente vai usar o tempo inteiro. Só que tem outras propriedades que vão ser muito utilizadas também. Por exemplo, vou escrever aqui, ó, propriedade 3. Essa aqui, muita gente acaba se enganando. Chama potência de potência, que é quando você tem uma base, uma potência elevada a uma outra potência. Imagina isso. A elevado a M elevado a N. Potência de potência. Para quem não lembra como é que funciona isso, o que você faz aqui? Você conserva a base e multiplica os expoentes. No caso aqui, M vezes N. Então, conserva a base, multiplica os expoentes. Aqui eu preciso que vocês tenham bastante cuidado para não cair nas pegadinhas mais clássicas. E a gente vai tentar relembrar isso aqui. Imagina, gente, aquilo ali, ó. 2 elevado a 3 elevado a 5. Chama potência de potência. Como eu falei, para quem não lembra muito bem como é que funciona isso, você tem que conservar a base e multiplicar os expoentes. O que vira isso? Vira 2 elevado a 3 vezes 5. Ou seja, vai dar 2 elevado a 15. O motivo disso, como explicar aquilo ali, é bem fácil. Tenta imaginar, o que seria 2 ao cubo elevado a 5? Um número elevado a 5 é um número vezes ele mesmo 5 vezes. E aí você usa a primeira propriedade de conservar a base, somar os expoentes e chega no mesmo resultado. Só que para você não ter esse trabalho todo, e para os casos em que você não vai conseguir raciocinar assim, você simplesmente conserva a base e multiplica os expoentes que o resultado tá pronto do mesmo jeito. Agora, o que eu tenho receio? Eu tenho receio principalmente por algumas coisas que as pessoas decoram. E aí você vai ter que tomar bastante cuidado. Como assim? Tenta imaginar. Imagina que eu tivesse uma situação assim, ó. Menos 2 elevado ao quadrado. Aqui, gente, fugindo um pouquinho da regra ali, a nossa base ela é negativa.
É o menos 2 que está elevado ao quadrado. E aí você vai ter que tomar um certo cuidado, porque a presença ou não do parênteses, ela vai ser crucial, principalmente para essa propriedade, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Dá uma olhada. Imagina que eu tivesse menos 2 ao quadrado. O que seria menos 2 ao quadrado? Vou colocar como observação aqui, para você não se perder aí, tá? Coloca aí separado para mim. Cuidado. Imagina essa situação, igual eu falei. Menos 2 elevado ao quadrado. Tenta entender. Quando você tem ali menos 2 elevado ao quadrado, você tem uma base negativa e ela está elevada a um expoente par. O que acontece? O importante de você saber ali é que aquele menos, ele está elevado ao quadrado. Então, o que seria menos 2 ao quadrado? Seria menos 2 vezes menos 2. Aí observa, menos vezes menos vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, o que vai dar esse resultado? Mais 4. Agora, é um pouco diferente quando você tem um expoente ímpar. Por quê? Tenta imaginar. Imagina menos 2 elevado a 3. O que seria menos 2 elevado a 3? Seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que ali naquele caso, o sinal de menos ele está aparecendo 3 vezes. Então, ele aparece uma quantidade ímpar de vezes. E aí, olha, quando você faz menos vezes menos, dá mais. Mais vezes menos vai dar menos. Então, o que vai dar esse resultado? Vai ser menos 8. É uma situação um pouco diferente. Aí, o que muita gente acaba decorando? A pessoa grava assim. Ah, então eu acho que eu entendi, né? Base negativa elevada a expoente par, resultado positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar, resultado negativo. De fato, é bem isso mesmo que acontece. Mas o que eu tenho receio? Eu tenho receio por quê? Porque muita gente acaba achando que o parênteses não faz muita diferença. E faz, e eu preciso que você entenda isso para que você consiga resolver problemas. Como assim? Por exemplo, imagina uma situação dessa aqui. Menos 2 elevado ao quadrado. Quando a gente tem menos 2 elevado ao quadrado, aquilo ali não dá um resultado positivo. Ah, Ju, por que não? Porque você precisa entender. Esse menos não está elevado ao quadrado. Esse menos está acompanhando essa potência. Então, o que vai virar isso? Vai ser menos... O que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Então, o que vai ser a nossa resposta? Menos 4. Então, por isso que eu falo, em matemática básica, tudo que a gente fica tentando decorar muita coisa é meio perigoso. Por quê? Porque tudo vai depender de uma série de fatores. Então, vai colocando na sua cabeça aí. Em potência, a falta ou a presença de um parênteses faz toda a diferença. Como assim? Quando aqui a gente tem menos 2 elevado ao quadrado desse jeito, é porque o menos está elevado ao quadrado. Aqui não. Mas eu quero voltar porque a gente estava falando sobre potência de potência. Por exemplo, imagina que eu tenha algo desse jeito. 2 elevado a 3 elevado a 2. Isso, gente, é potência de potência. Como é que a gente resolve potência de potência? Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Agora, é bem diferente disso aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2. Por que é diferente? Repara, quem é que está elevado ao quadrado agora? Aqui quem está elevado ao quadrado é essa potência toda. Quem está elevado ao quadrado aqui é só o 3. E aí você tem que começar por essa potência aqui. Como é que ficaria? Ficaria 2. O que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Ficaria 2 elevado a 9. Repara, são resultados diferentes. Então, em geral, a ausência ou a presença de parênteses faz toda a diferença quando se trata de potência. Então, bastante cuidado em relação a isso, tá? Muita calma na hora de efetuar os cálculos, muita calma de verdade.
E aí, com essas três primeiras propriedades que a gente viu aqui, com esses cuidados, dá para a gente pensar numa expressão. Vamos dar uma olhada só para ver se você já começa a se acostumar aí com a ideia de potência. Dá uma olhada naquela expressão ali. A princípio, gente, uma expressão relativamente tranquila, só vai ter que tomar cuidado com algumas prioridades que a gente vai ter que seguir ali. Então, observa. Ali eu tenho 7 ao quadrado menos 4 ao quadrado, que multiplica 3 mais 2. Como é que a gente vai resolver isso? Você vem aqui, ó, e vai com calma. O que seria 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, dá 49. Menos. Aqui, ó, você tem que fazer essa potência primeiro. Muita gente acaba pensando assim, eu vou subtrair. Não pode. Não existe propriedade para subtração de potência mesma base, nada assim. Então, aqui você tem que literalmente resolver. Ficaria 49 menos 16 vezes. Aqui dentro, ó, 3 mais 2 vai dar 5. Então, o que vai virar isso? Vai ficar 49 menos 16 vezes 5. O que dá 16 vezes 5? Dá 80. 49 menos 80. O que é 49 menos 80? Isso aqui vai ser menos 31. E está resolvido o seu problema. Então, resposta aqui vai ser menos 31. De novo, você vai ter que tomar bastante cuidado aqui com a prioridade e tomar cuidado com a presença ou com a ausência de parênteses, tá? Vamos ver aqui. Menos 2 ao quadrado. Repara, o menos está elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai ser 4. Mais 5 vezes 3 ao cubo. Pensa aí, gente, o que é 3 ao cubo? 3 ao cubo é 27. É 3 vezes 3 vezes 3. Então, vai dar 27. Menos 4 vezes. Cuidado aqui agora, hein? Menos 3 elevado ao quadrado vai dar mais 9. O que vai virar essa conta? Vai ficar 4 mais 5 vezes 27. Ó, 27 vezes 5. Aqui vai dar 35, vão 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Então, dá 135. Menos 4 vezes 9. 4 vezes 9 vai dar 36. Agora, como é que nós vamos fazer essa conta? Tá fácil, ó. Mais 4 com mais 135 vai dar 139. Fica 139 menos 36. O que dá aí? 139 menos 36. Isso aqui vai dar 103. E tá resolvido o seu problema também. Ó, agora uma propriedade que vai ser muito útil para a gente, mas que ao mesmo tempo você tem que ter bastante cuidado, tá? Que é a propriedade distributiva. Dá uma olhada ali, ó. Imagina aquilo ali. A vezes B elevado a N. O que é aquilo? Ali eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação está elevada a N. Como é um produto, você não vai ter muita dificuldade para resolver isso. Por quê? Esse expoente que está aqui, ele vem tanto para o A quanto para o B. Como é que vai ficar a sua situação? Isso aqui vai ser A vezes N vezes B elevado a N. É A elevado a N vezes B elevado a N. Então, você simplesmente distribui ali os expoentes. Como assim? Sei lá, de repente você está desenvolvendo, né, uma expressão e se depara com algo desse jeito, ó. 5xy elevado a 3. Aqui a gente não coloca, mas está todo mundo multiplicando. Como é que você faz para desenvolver isso? Esse expoente aqui, ele vem tanto para o 5, quanto para o x, quanto para o y. O que vira isso? Vira 5 ao cubo, vezes x ao cubo, vezes y ao cubo. O que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5. Confere aí comigo. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Então, vai ser 125, x ao cubo, y ao cubo. E está resolvido aí seu problema. Agora, qual que é o meu medo? A gente pode usar essa ideia da distributiva em duas situações. Quando você tiver um produto ou quando você tiver uma divisão, um quociente. Como assim? Ao invés de ser A vezes B elevado a N, você podia muito bem ter algo assim, ó. A sobre B elevado a N. Tenta entender, só um minutinho. Esse N aqui
vem tanto para o A quanto para o B. O que vira isso, hein? Isso aqui vira A elevado a N dividido por B elevado a N. Então, o expoente vai para todo mundo. Imagina que você tem algo assim, ó, 2/5 elevado ao quadrado. Como é que você resolve uma situação como essa? Esse quadrado vem tanto para o numerador quanto para o denominador. 2 ao quadrado é 4. 5 ao quadrado vai ser 25. Então, vai ser 4 dividido por 25. E assim por diante. Agora, é justamente essa questão da soma e da subtração que me preocupa. Como assim? Por exemplo, imagina que eu tivesse uma situação desse tipo, ó, x mais 2 ao quadrado. Aquilo ali, gente, não é... Eu não posso chegar ali e usar a distributiva. Como assim? Eu não posso jogar esse quadrado para o x e para o 2. Por que não? Porque aquilo ali é uma soma que está elevada ao quadrado. A gente chama de quadrado da soma de dois termos. E uma situação como essa a gente resolve de uma forma diferente. Como é que a gente resolve aquilo ali? Aquilo ali é um produto notável. Agora, tem que tomar bastante cuidado, porque o que eu vou te mostrar aqui vale quando o expoente for 2. Se o expoente for 3, é diferente. Se for 4, é diferente. E vai ficando cada vez pior, dependendo do expoente. Mas aqui a situação é que eu tenho uma soma, e aí você vai ter que tomar bastante cuidado. Vamos lembrar aqui, aproveitar e lembrar um pouco sobre isso. O que acontece quando você tem A mais B elevado ao quadrado? Como é que você faz para desenvolver aquilo ali? Aquilo ali, A mais B ao quadrado. Como é que a gente desenvolve isso? Isso aqui é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, muito cuidado quando você tiver uma situação como aquela, tá? Ah, Ju, e se ao invés de A mais B ao quadrado fosse A mais B elevado a N, como é que eu desenvolvo? Depende. O desenvolvimento disso pode ficar muito complicado, dependendo do valor de N. O que você não pode fazer? O que você não pode fazer aqui de jeito nenhum é pensar assim, ó. A mais B elevado a N, eu vou falar que é A elevado a N mais B elevado a N. Isso aqui, gente, está completamente errado. Você não pode fazer isso de jeito nenhum. Não pode fazer isso, tá? Bastante cuidado com esse tipo de coisa. E essa ideia do produto notável é um negócio que a gente tem que dar uma revisada nisso, porque muita gente tem dificuldade, muita gente ainda erra isso, e isso vai ser muito importante para que você consiga resolver problemas de matemática. Uma outra coisa, que é quando aparece um expoente negativo. Sei lá, ó, imagina que você tenha algo desse jeito, ó, A sobre B elevado a menos N. Eu estou imaginando que menos N é um número negativo, tá? O que você faz quando você tem uma potência desse jeito? A ideia aqui é muito simples. Sempre que você tiver uma base elevada a um expoente negativo, é só você inverter a base e trocar o sinal do expoente. Como assim? Você vem aqui, ó, e inverte a base. O que é o inverso de A sobre B? O inverso de A sobre B é B sobre A. Vai ficar B sobre A elevado a quanto? Mais N. Ou seja, você troca o sinal do expoente. Exemplos. Imagina que você tenha algo desse jeito, ó. 1/3 elevado a menos 2. O que viraria 1/3 elevado a menos 2? Você inverte a base e troca o sinal do expoente. O que é o inverso de 1/3? O inverso de 1/3 é 3. Troca agora o sinal do expoente. Vai ficar 3 elevado a 2. O que é 3 elevado a 2? 3 elevado a 2 é 9. Sei lá, imagina que agora seja algo assim, ó. 2/5 elevado a menos 3. Você tem uma base, ela está elevada a um expoente negativo. Você inverte a base, vai ficar 5 sobre 2. E troca o sinal do expoente. Vai ficar 5 sobre 2 elevado a 3. Olha o que aconteceu aqui. Aqui você caiu naquele caso que a gente viu agora há pouco, que é aquela ideia de usar a distributiva. Você tem uma fração elevada a um expoente. O que acontece? Esse 3
ele vem tanto para o 5 quanto para o 2. O que vai virar isso, hein? 5 ao cubo é 125. 2 ao cubo vai ser 8. Vai ficar 125 dividido por 8. E vai tentando mexer a partir daí. É importante que você saiba que você pode usar isso como uma ferramenta. Às vezes, e mais para frente, quando vocês forem estudar, por exemplo, função exponencial, vocês vão ver que a gente tem que usar muito dessas propriedades a nosso favor. Tentar reverter, tentar escrever de uma maneira diferente. E é isso que eu pretendo ensinar vocês a fazer. E às vezes nem sempre você vai querer que o expoente fique positivo, não. Às vezes você precisa inverter a base, mesmo que isso te custe ter que trocar o sinal do expoente. Como assim? Sei lá, imagina que eu tenha algo desse jeito, ó. 3/5 elevado ao quadrado. Mas pode ser, por algum motivo, que ao invés de escrever 3/5, eu queira escrever 5/3. E não tem problema nenhum em transformar isso em 5/3. Só que tem um preço. O que eu fiz aqui, ó, foi inverter a fração. E para eu inverter a fração, eu tenho que trocar o sinal do expoente. E aí o que estava elevado a 2 passa a ficar elevado a quanto? -2. Isso é importante que você saiba, é importante que você saiba lidar com isso. Então não é que tem que ficar positivo ou negativo. A questão é, se você inverte a base, você precisa trocar o sinal do expoente, seja ele quem for. Agora, tem algumas coisas que você não pode confundir. Por exemplo, imagina que eu tenha algo desse jeito, ó. Imagina que eu tenha algo assim, ó. 2/7 elevado a -meio. Imagina aquilo ali. 2/7 elevado a -meio. O que eu posso fazer? Eu posso inverter a base, só que lembra, se você inverter a base, tem que trocar o sinal do expoente. Como é que eu lidaria com isso aqui então? O que é o inverso de 2/7? É 7/meios. Aí cuidado, inverteu a base, tem que trocar o sinal do expoente. Era -meio, vai ficar como agora? Mais meio. O cuidado que eu quero que você tome, que muita gente confunde e acha que tem que inverter o expoente. A gente nunca inverte o expoente. Você inverte a base e troca o sinal do expoente. E aí fica daquele jeito ali, 7/meios elevado a meio. Agora você deve estar perguntando, tá, mas o que seria 7/meios elevado a meio? Aí é uma outra propriedade, que é quando a gente está falando de base com expoente fracionário. Toda base com expoente fracionário se transforma numa raiz. Ele te dá simplesmente essa fração aí e pergunta qual que é o valor dessa fração. Primeira coisa que eu preciso te convencer, não dá para a gente fazer essas contas. Como assim? Não dá. Imagina, o que é 2 elevado a 98? É 2 vezes 2 vezes 2, 98 vezes. Sem chance de a gente fazer aquela conta. Imagina isso aqui, ó, 2 elevado a 101, 4 elevado a 50. Não tem cabimento da gente fazer essas contas. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa é você tentar melhorar ao máximo cada uma daquelas potências. E mesmo depois disso, mesmo depois de tentar melhorar ao máximo as potências, a gente ainda vai ter um problema, que é o que eu quero que você saia da aula de hoje convencido. Não existe propriedade para a soma de potências de mesma base, nem para a subtração de potências de mesma base. Então a gente tem que se virar de uma outra forma. Que forma que a gente se vira? A gente se vira usando um negócio que chama fatoração. Se você anda com muita dúvida em fatoração, no nosso canal tem um vídeo a respeito de fatoração que é muito importante que você veja, tá? Mas eu vou recordar algumas coisas importantes aqui. Eu quero que você dê uma olhada para essa fração que está aí. Tentar melhorar ao máximo essas potências aqui. Como assim melhorar? Repara, esse 2 não tem muita coisa para a gente fazer. Por quê? Porque o 2 já é primo. A gente vai tentar mexer no resto. Como? Eu vou fazer aqui num rascunho e aí depois a gente pensa junto o que vai dar isso, tá? Como é que nós vamos fazer isso aqui, ó? Dá uma olhada. Eu vou fazer num rascunho, tá? O que seria 4 elevado a 50? Esse 4 elevado a 50 é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a 50. Vê se você consegue acompanhar o raciocínio aí, ó. O que virou isso aqui? Isso aqui virou
potência de potência. Você sabe resolver potência de potência. Como é que a gente resolve? Você conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 50. O que dá 2 vezes 50? Dá 100. Então, vai ficar 2 elevado a 100. Entende? No lugar de 4 elevado a 50, nós vamos escrever 2 elevado a 100. Só que eu não vou substituir ainda. Vamos tentar melhorar tudo primeiro, depois a gente volta ali e substitui de uma vez, tá? Agora, vamos pensar nesse aqui para mim, ó. 8 elevado a 34. Repara, o que seria isso? 8 elevado a 34. Como é que a gente pode reescrever o 8? 8 é 2 ao cubo. Se você fatorar, imagina, ó, 8. Por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, é 2 ao cubo. Vai ficar 2 ao cubo elevado a 34. De novo, o que está aparecendo ali? Aquilo ali é potência de potência. Como é que a gente resolve potência de potência? Você conserva a base e multiplica os expoentes. Vou ter que fazer 34 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3 é 9, com 1, 10. 102. Vai vendo, ó. No lugar de 8 elevado a 34, nós vamos escrever 2 elevado a 102. Continua aqui comigo, ó. Esse aqui não tem muito o que fazer. Aqui também não tem muito o que fazer. Agora, aqui dá para melhorar. Eu vou reescrever o 32. Ah, Ju, mas está negativo ali. Não preocupa com o sinal ainda. A gente vai pensar nessa ideia do sinal daqui a pouco. Eu quero reescrever 32 elevado a 20. O que é 32, gente? 32 é 2 à quinta. Fatora ele aqui comigo, ó. Por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 2 elevado a 5. Elevado a 20. Potência de potência. Como é que a gente resolve potência de potência? Você conserva a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 20, o que é 5 vezes 20? 100. Vai ficar 2 elevado a 100. Então, vê se vocês entenderam a bagunça que eu fiz aqui. Eu estou tentando reescrever todas as potências ali. Agora, a gente vai substituir. E aí, a gente vai ver o que dá para a gente fazer. Mas já vou te adiantando. Não dá para fazer muita coisa, porque não existe propriedade para soma e nem para subtração de potências de mesma base. Mas vamos substituir aqui para ver, ó. Vai ficar assim. 2 elevado a 98 mais, no lugar de 4 elevado a 50, vou colocar o primeiro resultado lá, ó. 2 elevado a 100. Menos, no lugar de 8 elevado a 34, o que eu posso escrever? 2 elevado a 102. Vou colocar de cores diferentes aqui só para te mostrar aí que foi onde eu substituí, tá? No lugar desse, eu coloco 2 elevado a 99 mesmo. Menos, o que eu coloco no lugar de 32 elevado a 20? Eu coloco 2 elevado a 100. Mais 2 elevado a 101. Repara uma coisa que a gente conseguiu ali. A gente conseguiu escrever todo mundo na mesma base. Gente, se fosse produto de potência de mesma base, era bem fácil. Conservava a base, somava os expoentes, depois aqui mesma coisa, depois ia ter uma divisão. Só que não é isso. Tem soma e tem subtração. É aí que entra a parte que eu falei com vocês que eu acho que é super importante, que é a parte da fatoração. Você precisa entender um pouco a respeito de fatoração para resolver esse tipo de coisa. Ah, Ju, mas como assim? Pois é. Eu vou te dar um exemplo que, a princípio, não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui, mas é só para refrescar a sua memória a respeito de fatoração. Então, por exemplo, imagina que eu tivesse que fazer uma conta assim, ó. X ao quadrado mais x elevado a 5. Imagina que eu tenha que fazer aquela conta ali. Você olha e fala assim, ah, beleza, são potências de mesma base. Sim, aqui a base é x, aqui a base é x, mas não tem nada que a gente possa fazer ali em termos de propriedade. Como é que a gente faria para melhorar aquela conta? É simples, é você observar.
Aqui é x elevado ao quadrado. Aqui é x elevado a 5. O que acontece é que dá para a gente colocar alguma coisa em evidência aqui. Como assim? Aqui o x aparece 2 vezes. Aqui o x aparece 5 vezes. Então eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. Como é que funciona essa ideia de colocar em evidência? Funciona assim, ó. A partir do momento que você identificou que tem um fator em comum, você coloca esse fator em comum e aí você faz o seguinte, você pega o número e divide por aquilo que você colocou em evidência. Como assim? X ao quadrado dividido por x ao quadrado. O que dá x ao quadrado dividido por x ao quadrado? Dá 1. Depois você faz x à quinta dividido por x ao quadrado. Tenta entender. X à quinta dividido por x ao quadrado. Isso aqui é divisão de potência de mesma base. Como é que a gente faz divisão de potência de mesma base? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 5 menos 2. O que é 5 menos 2? 3. Então ficaria x ao quadrado que multiplica 1 mais x ao cubo. Confere aqui comigo, ó. Se você fizer essa conta, você vai voltar exatamente para aquilo que você tinha antes. Confere. X ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao cubo é x à quinta. Então, tenta entender. Dá para a gente colocar coisas em evidência. Por exemplo, ainda não tem a ver com o que a gente está fazendo ali, tá? Imagina uma situação assim, ó. 3 elevado a 17 mais 3 elevado a 20. Não dá para fazer nenhuma dessas contas, são números muito grandes. Então, eu vou deixar assim. Só que eu olho e penso, nossa, será que não daria, de alguma forma, para melhorar um pouco esse resultado? Dá. E como é que dá para melhorar esse resultado? Colocando alguma coisa em evidência. Repara, o 3 aqui ele aparece 20 vezes. O 3 aqui aparece 17 vezes. Então, o que a gente faz? A gente coloca o 3 elevado a 17 em evidência. E aí, como é que funciona? Você faz assim, ó. 3 elevado a 17 dividido por 3 elevado a 17. É um número dividido por ele mesmo. O que dá esse resultado? Dá 1. Agora, pensa comigo. 3 elevado a 20 dividido por 3 elevado a 17. Lembra? Divisão de potência de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Ficaria como, hein? 3 elevado a quanto? 3. Ah, Ju, não entendi não. Faz a conta num rascunho aí, se for preciso. Ó. 3 elevado a 20 dividido por 3 elevado a 17. Conserva a base, subtrai os expoentes. 20 menos 17 dá quanto? 3. Aí você fala, não, mas para que isso? Depende. Dependendo do caso, vai ser a única maneira de você resolver. Mas aí, ó, qual que é a vantagem? Aqui a gente melhorou um pouquinho a situação. Ficou 3 elevado a 17 vezes 3 ao cubo é 27. 27 mais 1 dá quanto? 28. Sei lá, pode ser que isso aqui seja o numerador de uma fração, pode ser que você consiga fazer algo depois que você conseguiu simplificar assim. Então, é importante que você saiba fazer isso. Você vai entender o motivo de colocar em evidência. Por que a gente faz isso? Vamos com calma aqui. Dá uma olhada. 2 elevado a 98, mais 2 elevado a 100, menos 2 elevado a 102. Não tem o que fazer ali em termos de usar uma propriedade. Não tem. Você tem que olhar ali e pensar assim. Aqui o 2 aparece 98 vezes, aqui aparece 100 vezes, aqui aparece 102 vezes. Qual que tem que ser a sua ideia? Tentar colocar alguma coisa em evidência. Aí você vai olhar aí para mim. Quem que vai ser comum a todos? Quem que vai estar em todos? Quem vai estar em todos é o menor aqui, ó. É o 2 elevado a 98. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em cima e coloco 2 elevado a 98 em evidência. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Vou fazer as contas separadas. Obviamente, quem tiver um pouco mais de facilidade, quiser fazer direto, faz direto. Entende?
Eu pego o primeiro termo aqui e divido pelo primeiro termo de cá. 2 elevado a 98 dividido por ele mesmo. O que dá esse resultado? Dá 1. Depois, aqui tem 2 elevado a 100. Aqui tem 2 elevado a 98. Que conta que eu tenho que fazer? 2 elevado a 100 dividido por 2 elevado a 98. O que é isso? Isso aqui é divisão de potência de mesma base. Como é que eu faço divisão de potência de mesma base? Conservo a base e subtrai os expoentes. 100 menos 98. O que dá 100 menos 98? Dá 2. Vai ficar 2 ao quadrado. O que é 2 ao quadrado? 4. Então, aqui, ó, vai ficar mais 4. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse termo e vou dividir por esse. Vou fazer 2 elevado a 102 dividido por 2 elevado a 98. Como é que a gente faz essa conta? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 102 menos 98. O que vira isso? 2 elevado a 4. O que é 2 elevado a 4, gente? É 16. Só que cuidado, tá vendo que tem um menos aqui? Então vai ficar menos 16. Eu quero agora que você olhe ali para mim, para o denominador. 2 elevado a 99, 2 elevado a 100, 2 elevado a 101. Pensa aí, quem é que vai ficar em evidência? 2 elevado a 99, 2 elevado a 100, 2 elevado a 101. Quem que vai ficar em evidência? 2 elevado a 99. Olha o que vai virar isso. Me ajuda. 2 elevado a 99 dividido por ele mesmo. O que vai dar o resultado? 1. Menos 2 elevado a 100 dividido por 2 elevado a 99. Faz um rascunho se for preciso. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 100 menos 99. O que é 100 menos 99? É 1. Só que cuidado, aqui é menos 2. Menos 2 elevado a 100. Então, aqui vai ficar menos 2 elevado a 1, que é 2. Finalmente, 2 elevado a 101 dividido por 2 elevado a 99. O que vai dar isso? Conserva a base, subtrai os expoentes. 101 menos 99 vai dar quanto? 2. Só que o que é 2 ao quadrado? É 4. Mais 4. Aí você deve estar pensando, tá, mas para que essa trabalheira toda? É porque agora a gente vai sair de uma situação que só tinha soma e subtração e vai passar a ter um produto. A vantagem de ter produto é que a gente pode simplificar. Vamos ver o que vai dar em cada um. Repara, em cima vai ficar assim, ó, 2 elevado a 98 vezes, me ajuda, 1 mais 4 vai dar 5. 5 menos 16 vai dar quanto? Menos 11. Guarda isso aqui. Agora, vamos ver embaixo. Embaixo vai ficar 2 elevado a 99 vezes, vamos ver, 1 com menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 4 vai dar 3. Então, vezes 3. Aí, cheguei no ponto que eu queria te mostrar. Repara. Agora eu tenho multiplicação. Se eu tenho multiplicação, eu posso simplificar. Tenta entender. Tem 98 2 aqui em cima. E tem 99 aqui embaixo. Entende o que eu vou fazer? Eu vou cortar todos os 2 de cima com quase todos os 2 de baixo. Quantos 2 vão sobrar aqui embaixo? Um só. Vê se você entende. Tinha 98 em cima, tinha 99 embaixo. Por isso que sobrou um 2. O que vai dar isso? Em cima vai ficar menos 11. E embaixo vai ficar 2 vezes 3. O que dá 2 vezes 3? 6. O que vai ser o resultado dessa fração super estranha aí? Menos 11 sextos. Por isso que eu falei, esse tipo de questão eu não vejo, felizmente, né? Eu não vejo o Enem cobrando uma questão dessa.
Por quê? Por causa da dificuldade mesmo, do tempo que gasta. Mas isso aqui vai abrir a sua mente para que você consiga resolver problemas mais complicados. Então, tentar fazer essas manobras algébricas podem te ajudar a resolver problemas. Tenta imaginar, olha a pergunta que eu estou fazendo ali. Estou querendo saber qual é o algarismo das unidades do número 2 elevado a 102. É aquela história. Pensa aí um pouco. Existe possibilidade de você fazer essa conta? Ah, eu vou fazer a conta. Existe? Não existe. Imagina, 2 elevado a 102. Gente, 2 elevado a 102 é o 2 vezes ele mesmo 102 vezes. Então, não tem possibilidade de você fazer essa conta. Tá, mas e aí? Mesmo sem ter a possibilidade de você fazer a conta, é possível a gente prever qual que vai ser o algarismo das unidades daquele número. Ou seja, em que aquele número ali vai terminar. Como é que a gente faz isso? Geralmente, gente, essas situações, elas passam por um padrão de repetição. Tem que ter um padrão de repetição ali. Qual que é a nossa tarefa? Nossa tarefa é descobrir quem é esse padrão de repetição. Como é que a gente vai fazer isso? Você precisa descobrir qual que é o padrão de repetição que tem ali. E só tem uma maneira da gente fazer isso. Testando. Como assim? Deve existir um padrão para as potências de 2. Só que para você descobrir isso, tem que colocar a mão na obra. Como assim? Entende? 2 elevado a 1. E o Enem cobrou essa ideia na prova do ano passado, no Enem de 2019. Tinha questão de padrão de repetição lá. O Enem adora cobrar isso. Dá uma olhada. Ó. O que você tem que fazer aqui? Por exemplo, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2. O que dá 2 elevado a 2? 4. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4. O que dá 2 elevado a 4? Dá 16. Vai acompanhando aí. Depois, gente, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 vai ser 32. Eu podia ter colocado ali embaixo, mas eu coloquei aqui em cima de uma vez, ó. Entende? 2 elevado a 1 termina em 2, 2 elevado a 2 em 4, aqui 8, aqui termina em 6, aqui, ó, termina em 2. Repara, 2 elevado a 1 termina em 2, 2 elevado a 5 também termina em 2. Vamos pensar no 2 elevado a 6. O que vai ser 2 elevado a 6? Vai ser 64. Aqui termina em 4, aqui termina em 4. Tá vendo um padrão? 2 elevado a 7. Isso aqui vai ser 128. Repara, termina em 8. 2 elevado a 8. Isso aqui é 256. Termina em 6. O próximo, gente, vai terminar em 2, depois em 4, depois em 8, depois em 6, depois em 2, depois em 4, depois em 8, depois em 6. Então, vai seguindo esse padrão. Então, o que eu quero que você consiga entender? Repara, ó, de 4 em 4, volta sempre para o mesmo lugar. Ó, a primeira potência termina em 2, a quarta termina em 6. A oitava vai terminar em 6. E de 4 em 4 sempre vai terminar em 6. Como potência de 2 demora um pouco para acelerar, né? Você consegue ir listando mais aqui, você pode ir fazendo aí. Tenta chegar no 2 elevado a 12. Você vai ver que vai dar um número que termina em 6. Se você conseguir chegar no 2 elevado a 16, também vai terminar em 6. Por quê? Porque de 4 em 4 termina em 6. Aí onde que eu quero chegar? Esquece aquele número grande ali por enquanto. Eu quero pensar no número menor. Por exemplo, imagina que o meu interesse fosse saber em quanto que termina o meu 2 elevado a 13. Eu já estou no 2 elevado a 8 aqui. Com um pouquinho mais de esforço, a gente consegue chegar ao 2 elevado a 13. Mas eu quero te mostrar que não há necessidade de fazer isso. Como é que eu pensaria nisso aqui? Eu ia pensar, o 2 elevado a 4 termina em 16. Ó, termina em 6, desculpa. O 2 elevado a 8 termina em 6.
O 2 elevado a 12 também termina em 6. O 2 elevado a 13 vai terminar em quanto? Em 2. Ah, Ju, não entendi muito bem isso não. A ideia é bem simples, gente. Repara, o padrão de repetição aqui é de 4 em 4. Então, você podia fazer 13 dividido por 4. O que dá 13 dividido por 4? Dá 3. 3 vezes 4 é 12, vai sobrar 1. Entende? Isso quer dizer que vai fechar aquele ciclo 3 vezes. Depois de fechar o ciclo 3 vezes, ainda vai sobrar 1. Ó. Imagina, fecha 1, 2, 3 vezes. Depois volta para onde? Para o 2. Mas o problema é que eu não quero. Então, em que termina o 2 elevado a 13? Termina em 2. Só que eu não quero saber em quanto que termina o 2 elevado a 13. Eu quero saber em quanto que termina o 2 elevado a 102. O processo é o mesmo. Você vai vir aqui e vai fazer 102 dividido por 4. Confere. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Vai sobrar 2. Desce o 2. 22 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. Vai sobrar quanto? 2. Tenta entender a lógica. Esse ciclo vai fechar 25 vezes. Então, o 2 elevado a 100, tenta entender. O 2 elevado a 100, eu não faço a menor ideia de quanto é, mas eu tenho certeza que ele termina em 6. Mas eu não quero o 2 elevado a 100. Aí eu tenho que voltar. 2 elevado a 101 termina em 2. 2 elevado a 102 vai terminar em quanto? Em 4. Como é que eu sei disso? Porque tem um padrão de repetição. Uma dúvida que muita gente tem. Ah, Ju, eu sempre vou dividir por 4? Não. Depende da situação. Cada situação vai ter um padrão de repetição. Cabe a você descobrir que padrão de repetição é esse. E a partir do momento que você descobre qual que é esse padrão de repetição, aí sim você consegue resolver. Mas então, fechando aqui, ó, 2 elevado a 102, eu não faço ideia de quanto dá, mas com certeza termina em 4. Que tem antes ali, eu não faço ideia, mas ele com certeza termina em 4. Porque olha a pergunta, perguntaram assim, o que o resto da divisão significa? Dá uma olhada. Aqui sobrou 2, quer dizer que você vai completar esse ciclo 25 vezes. Depois de fazer isso 25 vezes, você ainda tem que andar mais duas casas. 1, 2, termina em 4. Se o resto tivesse dado 3, ia terminar em 8. E se o resto tivesse dado 4, ia terminar em 6. E assim por diante. Só que cuidado, tá? Não vai pensando assim, sempre que for uma questão de padrão, vai terminar onde eu vou dividir por 4. Não. Cada caso vai ter o seu padrão de repetição. Você tem que descobrir quem é esse padrão para depois usar a ideia da divisão.